Oi, tudo bem? Começa aqui a Revista da Câmara. Em menos de meia hora, um resumo das principais notícias da semana e reportagens especiais. No programa de hoje, você vai ver que o plenário aprovou e vai ao Senado o projeto que cria o crime de induzir pessoas à automutilação e ao suicídio. A ampliação do porte de armas ficou para a próxima semana por causa da repercussão de mais uma notícia envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. Na CPI mista das fake news, o deputado Alexandre Frota, que já foi do PSL, acusa o governo de manter milícias digitais para divulgar notícias falsas. Aprovado na comissão especial, o relatório que permite a privatização do saneamento básico no país. A previdência dos militares também foi aprovada na comissão especial e deve ser analisada pelo plenário antes de seguir para o Senado. E outro relatório final aprovado foi o do grupo do pacote anticrime, que segue para análise do plenário da Câmara. Na reportagem especial, você vai ver que leis até existem, mas são poucas as escolas que oferecem ensino musical no currículo, apesar dos diversos benefícios apontados por especialistas. O acordo era para que o plenário votasse o projeto que flexibiliza o porte e a posse de armas no país na semana que passou. Mais uma reviravolta midiática envolvendo o presidente Jair Bolsonaro acabou com o clima para a votação. Os deputados aprovaram e vai ao Senado a responsabilização criminal de quem incentiva suicídio e automutilação. O texto aprovado altera o Código Penal e prevê a pena de reclusão de 1 a 3 anos se a conduta resultar em lesão corporal grave ou gravíssima, bem como reclusão de 2 a 6 anos em caso de morte. Se o ato de induzir alguém à automutilação não provocar lesão grave, gravíssima nem morte, a pena, então, varia de 6 meses a 2 anos de reclusão. Caso a vítima seja menor de idade ou tenha capacidade de resistência diminuída, a pena será duplicada. Muitas vezes, um sinal que leva ao suicídio é a automutilação e muitas vezes iniciada com incentivo de alguns. Busca reprimir, essencialmente, os chamados desafios mortais que atingem crianças, adolescentes e jovens adultos, tais como o jogo da baleia azul. Como houve alteração no texto da Câmara, a proposta agora volta para análise do Senado. No entanto, a votação mais aguardada da semana acabou não ocorrendo. A expectativa era de que o plenário votasse na terça-feira o projeto do Poder Executivo que flexibiliza o porte e a posse de armas no país. Mas a oposição se mobilizou para obstruir os trabalhos e conseguiu um acordo para empurrar a votação para o dia seguinte. A verdade é que permitir o porte de arma, como está sendo feita com essa proposta, nada mais é que fornecer armas para os bandidos. Depois da aprovação do Estatuto do Desarmamento, aumentaram os homicídios, diferente daquilo que prometia. Mas quando chegou a quarta-feira, uma notícia veiculada na véspera pelo telejornal de maior audiência do país acabou roubando a cena no plenário e azedando o clima político para se votar o projeto das armas, como bem resumiu o deputado Orlando Silva, do PCdoB paulista. Não haveria um dia pior para a Câmara dos Deputados votar essa matéria do que o dia de hoje. A morte de Marielle Franco e Anderson Gomes é uma ferida aberta na sociedade brasileira. O depoimento do porteiro do condomínio onde os supostos assassinos da ex-vereadora Marielle Franco se encontraram, afirmando que o presidente da República e, à época, deputado federal Jair Bolsonaro é quem teria autorizado a entrada de um dos criminosos no local no dia do crime, inflamou os ânimos dos deputados. O porteiro mentiu! Agora não vamos culpar o porteiro, não! Resta saber do porteiro quem é que acuou o porteiro. A gente já sabe que ele estava aqui na Câmara. Mas quem estava na Casa 58? Quem estava na Casa 58 naquele dia? É algo que deixa precedentes para que a Rede Globo tenha a sua licença cassada. Muito estranha também é a conduta do presidente que ameaçou uma concessionária, uma TV, dando a entender que pode não renovar sua concessão
Diante da possibilidade de rejeição da proposta, a votação do projeto que amplia o porte e a posse de armas acabou adiada para terça-feira. Ao relator, foi dada a missão de desidratar o texto, que agora deve tratar apenas do caso dos chamados CACs, os caçadores, atiradores e colecionadores de armas. E uma declaração do líder do PSL, deputado Eduardo Bolsonaro, também provocou muita polêmica e protestos aqui na Câmara. O deputado disse que foi mal interpretado e se desculpou. O deputado Eduardo Bolsonaro, líder do PSL na Câmara, comentou em entrevista a um canal do YouTube a situação de vários países da América do Sul que passam por mobilizações sociais. Vai chegar um momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil, quando sequestravam aeronaves, quando sequestravam-se grandes autoridades, cônsules, embaixadores, execução de policiais, de militares. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada. A declaração do deputado repercutiu entre os partidos de oposição que prometeram entrar com uma representação no STF e um pedido de cassação na Câmara. Ele quer fechar o Congresso Nacional, ele quer violar o Estado democrático de direito, ele está pregando uma ditadura. Ele que não tinha nem nascido no tempo do AI-5, não sabe o que aconteceu. Milhares de prisões, assassinatos, mortes, fechamento do Congresso para quem foi eleito. O deputado está usando a imunidade parlamentar para defender o fim da democracia, para ameaçar o parlamento, para atacar a Constituição que ele jurou defender. Por essa razão, nós vamos pedir na semana que vem a cassação do seu mandato. Em nota, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, classificou a manifestação do deputado como repugnante do ponto de vista democrático. Ele lembrou que a apologia a instrumentos da ditadura militar é passível de punição pelas instituições democráticas brasileiras. De acordo com Rodrigo Maia, o Brasil jamais regressará aos anos de chumbo. Membros do PSL, aliados de Eduardo Bolsonaro, saíram em defesa do deputado. Não foi nada radicalizado, é uma condicional. Se acontecer, poderá acontecer isso. Não foi nada de incisivo, vamos fazer isso, acredito nisso, tem que ser isso. Eu não fico nem um pouco constrangido de pedir desculpa a qualquer tipo de pessoa que tenha se sentido ofendida ou imaginado o retorno do AI-5. Esse não é o ponto que nós vivemos hoje, no contexto atual do Brasil. A gente vive um regime democrático, nós seguimos a Constituição. Inclusive, esse é o cenário que me fez ser o deputado mais votado da história. Então não tem o porquê de eu descambar para um autoritarismo. Pode ter sido até uma resposta infeliz. Se pudesse refazê-la, faria sem citar o AI-5 para não dar essa polêmica toda. Mas nós parlamentares, nós temos garantido na Constituição o direito à imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos. Na CPI mista das fake news, um ex-integrante do PSL, partido do presidente da República, o deputado Alexandre Frota, afirmou que 3 pessoas ligadas a Jair Bolsonaro atuam dentro do Palácio do Planalto na publicação de notícias falsas na internet, mirando críticos do governo. Deputados aliados a Bolsonaro reclamaram de partidarização nos trabalhos da CPI. O parlamentar foi expulso em agosto do PSL, partido pelo qual foi eleito no ano passado, e migrou para o PSDB. A CPMI, o deputado disse que sofreu linchamento virtual depois que começou a discordar publicamente de algumas posições do governo Bolsonaro. O deputado afirmou ainda que existem milícias digitais dentro do governo atuando na propagação de notícias falsas pela internet. Pois vem de dentro do palácio os 3 personagens que vieram das redes bolsonaristas, tiveram oficializadas as suas redes de ataque com dinheiro público. Eles foram trazidos de fora, vieram da campanha, tinham suas páginas fakes, brigavam, arrebentavam. O Jair Bolsonaro se encantou por eles e trouxe essas 3 figuras para trabalharem dentro do gabinete, estão lá hoje. Ao contrário do que eles dizem, a liberdade de expressão não representa um salvo-conduto para divulgar fake news e achincalhar críticos, deputados, senadores, secretários, ministros, adversários na internet, inclusive por meios de perfis falsos e de robôs, os famosos bots.
Vamos falar a verdade. Se estão tão preocupados com fake news, por que não falar a verdade? Por que não desnudar aqui o verdadeiro interesse dessa CPMI, que não tem nada a ver com buscar mentira na gente, tem a ver com calar aquelas pessoas que querem exatamente expor a verdade, mas a verdade dói quando ela contraria interesses. O deputado delegado Éder Mauro reclamou da partidarização dos debates. A composição dessa CPI nos está parecendo ser muito política e está com um direcionamento ideológico político num claro viés de querer atingir um governo federal. O deputado Marcelo Ramos rebateu esta acusação. Eu vim para cá para investigar e dar uma resposta ao Brasil sobre fake news que influenciam decisões políticas, sobre fake news que enxovalham a honra das pessoas, sobre fake news que criam problemas comerciais. Então o problema é da política, mas também é do comércio e também é um problema social da vida das pessoas. A CPMI deve ouvir em breve representantes do Twitter, Facebook e Instagram. Os parlamentares querem saber se essas redes sociais têm provas de que robôs impulsionam notícias falsas. Na próxima terça-feira, vai ser ouvido o jornalista Alan Santos, do veículo Terça Livre, que é apoiador do governo Bolsonaro. O deputado Alexandre Frota acusa Santos de ser integrante do que ele chamou de milícia digital. E o vice-presidente Hamilton Mourão, no exercício da presidência, sancionou na última quarta-feira a lei que obriga o Sistema Único de Saúde a oferecer exame de diagnóstico de câncer em até 30 dias. As novas regras aprovadas pelo Congresso entram em vigor em maio do ano que vem. Semana cheia nas comissões da Câmara. Aprovada, a nova Previdência dos militares ainda pode ir a plenário. Relatório da CPI de Brumadinho pede o indiciamento de 22 pessoas. Relator da emenda que muda a chamada regra de ouro apresenta parecer favorável à proposta. E o acordo de compra de energia da usina de Itaipu é discutido pelos deputados. Veja o que foi notícia na semana que passou. A proposta do PSOL, que tentava beneficiar os militares de patentes mais baixas, teve 10 votos na comissão, enquanto 18 deputados votaram pela manutenção do texto do relator. Um grupo liderado especialmente por mulheres de suboficiais e praças das Forças Armadas interrompeu a sessão com protestos contra o presidente Bolsonaro e os deputados da base do governo. Elas também pediram que o projeto seja votado no plenário da Câmara. O deputado Glauber Braga afirmou que já tem um recurso com as assinaturas necessárias para levar a decisão ao plenário, em vez de o projeto seguir direto para o Senado. Como é que você garante para quem está no topo da hierarquia militar, para os generais, mais de 50% de reajuste nos seus rendimentos e renda, e quem está na base da hierarquia militar, 3, 4, em alguns casos de decréscimo, diminuição de rendimento. Essas manifestações não refletem o conjunto do que as Forças Armadas, os militares da ativa e mesmo da reserva pensam. É um grupo muito particular, serão destaques bilionários, destaques de 130 bi. O presidente da comissão interrompeu a reunião, que recomeçou depois de retiradas as pessoas que participaram do protesto. E só foi votado mais um pedido de mudança, que acabava com o adicional de habilitação. A proposta foi rejeitada por 24 parlamentares e só teve o voto do deputado Tiago Mitrô, que pediu a alteração. É um projeto que vai aumentar o rombo do que hoje a gente tem no orçamento da União. Estamos entregando ao Senado um projeto bem melhor do que chegou à Câmara dos Deputados. Pelo pacto, ficou acertado que até 2023 o Paraguai venderia o excedente de energia produzida naquele país para o Brasil. Exatamente esse acordo de venda do excedente é que entrou em discussão. E no meio dessa história entrou uma empresa privada. Ao descobrir isso, a mídia do Paraguai denunciou. Toda a produção de energia no Brasil, quem conduz é a Eletrobras, toda a comercialização de energia no Paraguai é a ANDE. Então não caberia uma outra empresa fazer isso. E nunca foi colocado na ata nem na mesa de negociação. Esse assunto nunca apareceu. A polêmica levou a oposição do Paraguai a protocolar um pedido de impeachment contra o presidente Mário Abdo Benítez. Mas o processo de afastamento foi rejeitado pelos parlamentares. Apesar de admitir a instabilidade no país vizinho, o diretor-geral da Itaipu Binacional disse que a crise entre Paraguai e Brasil
não passa de fake news. A esperança de justiça para as famílias das vítimas de Brumadinho renasce com a conclusão dos trabalhos da CPI que investiga as causas do acidente. O rompimento deixou 252 pessoas mortas e 18 desaparecidas, além de destruição ambiental e a poluição do rio Paraopeba. Nas 595 páginas assinadas pelo relator Rogério Correia, do PT de Minas, há a sugestão de indiciamento de 22 pessoas por homicídio doloso, quando há intenção de matar. O relatório sugere o indiciamento da Vale, administradora da barragem de Brumadinho, da Tuvisud, empresa alemã que atestou a estabilidade da barragem, de Fábio Schwartzmann, ex-presidente da mineradora, e de outros diretores, engenheiros e terceirizados da Vale e da Tuvisud. Durante a reunião da CPI, houve pedido de vista coletivo. A votação do relatório deve acontecer dia 5 de novembro. A Comissão de Constituição e Justiça se reuniu para debater a chamada PEC da regra de ouro. Atualmente, por essa regra, o governo fica impedido de se endividar para pagar despesas como salários e benefícios assistenciais, a menos que o Congresso autorize. A proposta em discussão na CCJ regulamenta a regra de ouro e também institui um plano de revisão de despesas da União, incluindo a redução de salários de servidores e a interrupção de pagamento de abonos salariais aos trabalhadores da iniciativa privada. O relator, deputado João Roma, apresentou parecer favorável à proposta. Ele explicou que o texto não fere as normas previstas na Constituição. O parlamentar também defendeu que a proposta trará benefícios para a sociedade, uma vez que ajudará no reequilíbrio das contas públicas. Uma medida de aprimoramento na legislação das responsabilidades fiscais, inclusive da responsabilização do agente público que não agir com responsabilidade. A Câmara poderia discutir o teto do servidor, tudo isso é importante. Agora, é mais uma PEC que tem como objetivo único a quebra de direitos, aquilo que são cláusulas pétreas. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que o governo deve enviar na próxima terça-feira ao Congresso o texto da reforma administrativa, que prevê possibilidade de redução de jornada e salários e fim da estabilidade para novos servidores públicos. Maia também disse que vê com simpatia a sugestão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de alterar o Código Penal para impedir efeitos de recursos judiciais que resultem em impunidade. A ideia de Toffoli é suspender a contagem do prazo de prescrição de uma ação penal depois de sentença em segunda instância, quando um recurso for apresentado ao STF ou ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ. É uma boa proposta, uma boa ideia, já tem projetos tramitando aqui na Câmara. Nós vamos avaliar na CCJ e vamos dar prosseguimento ao processo, tentar construir a maioria para aprovar. Acho que é uma ideia importante que veio do presidente Toffoli, de outros ministros do Supremo, para que se possa dar clareza que a intenção sempre do legislador e do Supremo não é colaborar com a postergação de um julgamento, né, contra A, B ou C. É apenas garantir o respeito à Constituição. E acho que esse projeto vai nessa linha. Aprovado, o relatório do pacote anticrime segue agora para o plenário da Câmara. E a comissão especial que analisa a privatização do saneamento básico também aprova o relatório final. Veja outros destaques das comissões que foram notícia na semana que passou. Pouco antes do fim da reunião, já estava clara a decisão dos deputados de incluir novas regras para as colaborações premiadas ou delações premiadas no relatório final do grupo de trabalho que analisou as mudanças propostas nas leis penais e de processo penal. Um pequeno grupo de parlamentares e consultores da Câmara se formou na mesa diretora para ajustar alguns detalhes, com o objetivo de se chegar a um texto que atendesse à exigência da maioria. O tema
não era novo aqui no grupo, nós já estávamos debatendo acerca do texto em alguns pontos, principalmente uma normativa do Ministério Público, decisões do Supremo que vieram, né, contribuir com a consolidação do instrumento da colaboração premiada. Ninguém ganhou 100%, ninguém perdeu 100%. Foi feito aquilo que era possível fazer em termos de articulação política e decisão. Agora, o relatório do grupo de trabalho vai direto para a votação no plenário. A principal decisão foi definir as chamadas delações premiadas como meios para a obtenção de provas, que não podem ser utilizadas como o único elemento para acusar e condenar a pessoa delatada. O relator, que já havia registrado vários votos contrários ao texto aprovado no grupo, preferiu não votar no caso das delações premiadas. Ele disse que vai insistir pela volta de vários pontos da proposta original enviada pelo ministro Sérgio Moro, o chamado pacote anticrime. Nós conseguimos aprovar do pacote original aproximadamente 75% a 80% do pacote, o que para nós é uma conquista. A gente tem que respeitar a questão da democracia, tem que respeitar a vontade da maioria. A Comissão de Educação, em parceria com a Frente Parlamentar Mista da Educação, promoveu um debate sobre o novo Fundeb. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação é a principal fonte de financiamento da educação básica no Brasil. O Fundeb atual, com valor total de 156 bilhões e 300 milhões de reais para este ano, é de natureza transitória e expira em 31 de dezembro de 2020. O Fundeb tem que ficar permanente porque educação básica é a prioridade absoluta no Brasil. Eu, relatora na Câmara, e o senador Flávio Arnes, relator no Senado, estamos construindo um texto juntos, para que esse texto possa caminhar de maneira mais ágil. A possibilidade de privatização das companhias de saneamento gerou muito debate entre os deputados. No semiárido nordestino, onde falta água, senhor presidente, nenhuma empresa privada vai querer levar para os rincões distantes. O voto em separado do deputado Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, exigia da empresa que comprasse o sistema de saneamento básico do município a demonstração da capacidade financeira a cada 4 anos, se quisesse renovar o contrato de programa. Caso a companhia não comprovasse a saúde monetária, o contrato não seria renovado. Mas depois de muita discussão e obstrução, os deputados aprovaram por 21 votos a 13 o relatório do deputado Geninho Zuliani. Entre outros pontos, o texto fixa prazo de 1 ano para a licitação obrigatória dos serviços de saneamento. O relatório prevê que durante 12 meses, as empresas estatais vão poder antecipar a renovação de contratos de programa, sem licitação com municípios por até 30 anos. Temos nova redação ao parágrafo 3º do artigo 11b da Lei de Saneamento Básico, adaptação progressiva dos contratos de prestação de serviços vigentes. E optamos por acrescentar no artigo 10º da mesma lei a proibição de novas assinaturas de contratos de programa. O relatório aprovado também exige dos contratos metas de universalização com 99% da população atendida com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033. Na Comissão de Defesa do Consumidor, a ministra Tereza Cristina disse que, ao contrário do que se pensa, não houve aumento na aprovação de novos agrotóxicos, porque 44 dos 51 liberados são genéricos, com princípios ativos já autorizados. Não é porque está se registrando mais produtos que vai se usar mais defensivos, muito pelo contrário, vem caindo a utilização de defensivos no Brasil. Nós somos a favor dos orgânicos e queremos os orgânicos, sim, mas é totalmente seguro? Não. Nós tivemos uma intoxicação com 31 mortes por broto de feijão de uma fazenda orgânica da Alemanha que contaminou 12 países. Foram mais de 3 mil pessoas infectadas por Escherichia coli. O Brasil é considerado o maior consumidor de agrotóxicos do mundo em números absolutos. Segundo o IBAMA, o total de pesticidas usados só em 2017 soma mais de 540 mil toneladas. Alguns deles foram proibidos na União Europeia por serem considerados altamente tóxicos. Não só isso, problemas de malformação,
de fetos, problemas de tipo renal, problemas vários. Vossa Excelência é médico, sabe melhor do que eu. Eu não sou contra defensivo agrícola. Eu sou a favor da saúde, da utilização com equilíbrio. É um setor importante que gera emprego, que gera renda. O Brasil está entre os maiores exportadores de grãos. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou também sobre as manchas de óleo no litoral do Nordeste. Diz que o governo vai fazer o pagamento de um salário mínimo para os pescadores afetados pelo vazamento e confirmou aos jornalistas que a pesca na região atingida não será proibida. O governo também estuda a extensão do benefício para outros profissionais, como as marisqueiras e os catadores de caranguejo. Uma comissão externa da Câmara acompanha o problema. Leis até existem, mas são poucas as escolas que oferecem ensino musical no currículo, apesar dos diversos benefícios apontados por especialistas. O que falta então para as aulas de música serem adotadas pelas escolas de todo o país? Para além do prazer recreativo, praticar música desde os primeiros anos de vida pode desenvolver uma série de habilidades cognitivas nas crianças. De 2008 para cá, 2 projetos de lei foram desenvolvidos na tentativa de difundir o ensino musical nas escolas públicas e privadas do país, mas a ideia nunca saiu do papel. Hoje, restrito a uma pequena parcela das escolas, o ensino de música já foi obrigatório no Brasil. Na primeira metade do século passado, os alunos eram até impedidos de avançar de ano se não soubessem o básico de música, como funciona até hoje com o português e a matemática. O tempo passou e a importância dada a essa arte foi sumindo, até quase desaparecer a partir de 1964, no início do período militar, apesar dos inúmeros benefícios que esse aprendizado pode oferecer, como melhorias na memória, na atenção e na organização de crianças e adolescentes que estão com o cérebro em formação. Só pelo fato de você trabalhar dentro do universo musical, onde você tem que aumentar o seu nível de concentração e de atenção, isso já é um benefício assim, gigantesco dentro do processo de desenvolvimento de cada criança aqui dentro da escola. Em agosto, uma lei de 2008 que tornaria a educação musical obrigatória em todo o país completou 11 anos. Ela estipulava que até 2011 haveria professores especializados em lecionar música em todas as escolas. No entanto, a lei nunca chegou a ser efetivamente aplicada. Um outro projeto determinou em 2016 que, além da música, as artes visuais, a dança e o teatro também devem se tornar componentes curriculares. O texto mais recente substitui aquele de 2008 e dá um novo prazo. Até 2021, todas as escolas devem oferecer tais disciplinas artísticas. Quando você observa essa lei de 2008, ela retrata um processo de quase cerca de 30 anos, mais ou menos, 30, 35 anos, de esforços de colocar novamente o ensino musical nas escolas. Mesmo sem exigência de lei, o ensino de música chega a ser oferecido isoladamente. Em algumas escolas, essas aulas são uma tradição. É o caso de um conjunto de escolas da rede pública do Distrito Federal que há cerca de 50 anos oferece aulas de música para os alunos. Nesta outra, a música é parte de um dos pilares de ensino, a cultura. Um dos principais debates em torno do tema diz respeito à especialização, ou não, do professor que irá lecionar música. Professores com domínio da linguagem musical seriam, a princípio, mais adequados para estar à frente da disciplina do que aqueles sem formação acadêmica na área. Mas, por outro lado, uma flexibilização nas contratações de profissionais aumentaria o número de tutores dentro das salas de aula, tornando mais fácil a implementação da lei. Fora você tem professor de música, mas dentro do quadro de profissionais das escolas, seja privada ou seja pública, você não tem. E é preciso que tenha, porque nós temos muitas vagas. É isso. Você pode rever a revista da Câmara na TV aberta ou a cabo e também na internet no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Espero você no próximo programa. Tchau.